Bom, tá na hora, tá na hora. Vamos lá. Nós encerramos o ano passado, né, com o volume. Eu tinha feito o volume 0 e depois eu fiz que era uma grande introdução, e fiz o volume 1, que foi Deus. Agora vamos começar o volume 2. Tá? Eu vou fazer uma introdução para a gente falar sobre esse volume 2. Né? É claro que eles são feitos de vários capítulos, né? E o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: hoje, só o capítulo, vamos dizer, 1, ele teria 40 páginas. É claro que eu não consigo dar 40 páginas em A4, né? Não consigo fazer isso. Então, eu fui tentando resumir. Eu queria botar em 1/4 disso aí, 10 páginas, né? É mais ou menos que... Mas eu não consegui. Só consegui com 12. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer, se lá no meio do processo a gente... Bom, dada essa introdução, eu destaquei o seguinte na introdução, né? Nós temos o mundo divino, o mundo espiritual e o mundo material, não é isso? Do ponto de vista mais grandioso, né? Vamos chamar assim, do grande universo. Esse do mundo divino, a gente pode relativamente, porque o mundo divino é uma menção ao Criador do mundo divino, que é Deus. Então, praticamente eu digo assim, esse mundo divino já foi tratado em Deus, no volume 1, tá? Bom, levando em conta que o mundo espiritual ele é bem desconhecido e é determinante, olha que complicação que não é isso. E ainda por cima, a importância dele o mundo espiritual, ele precede o mundo material, né? Quer dizer, a importância dele é tão grande que ele é o que fala e o mundo material executa, né? Uma coisa assim. Então, o objeto deste volume 2, realmente, será praticamente o mundo espiritual, porque já o mundo material é uma coisa que é consequência, né? Quer dizer, uma coisa menor, né? Bom, então é que mas assim mesmo eu vou tratar um pouco, tá? Hoje mesmo vai ser tratado mais, a única exceção que eu faço que vai ser tratado o mundo material, tá? Bom, então o interlocutor ele pergunta assim: onde neste universo existe o mundo espiritual? Essa pergunta é muito grande, porque tem que entender o que universo que ele está se referindo, né? Porque isso é uma coisa que muitas pessoas não levam em conta. E o mundo espiritual também de quê? O mundo espiritual dos homens é uma coisa, mas existe o mundo espiritual dos outros reinos todos, tá certo? Então a Meshama respondeu assim, você tem que então entender que aquela pergunta podia ter sido precisado melhor, e a Meshama precisa um pouco melhor, se você prestar atenção. Ele diz assim: o mundo espiritual existe onde quer que os seres humanos habitem, e também dentro de certas alturas nesta terra, né? E tem que saber, né, o Sol, ele tem a parte espiritual, aquelas manchas, aquelas coisas todas, então você vê que ele habita bem longe, um pouco bem longe, né? Então, ele fala assim, ó, nos polos norte e sul, onde não há pessoas, quer dizer, não há pessoas, praticamente não há pessoas, né? Não existe um mundo espiritual humano. Tá? Bom, aí vem uma pergunta. Meshama escreveu assim, ó, Meshama chegou a escrever no seu prefácio do seu livro Mundo Espiritual que a sabedoria neste mundo é a causa da felicidade. Então, só para você entender uma frase como essa, o que ele quer dizer? Ó? Ele estando no mundo divino, onde lá existe sabedoria, amor e força,
Quando essas coisas descem ao mundo espiritual, né? Então, no caso que ele fala aqui, ó, que a sabedoria desse mundo, mundo espiritual, é a causa da felicidade aonde? No mundo material. Tá? Então, não sei se entendeu. Está lá do mundo divino, quando isso desce para o mundo espiritual, ele causa felicidade no mundo material. Não, tá bom. Dizem que a cultura humana progrediu muito, mas é aquela história, né? Mas que a parte espiritual progrediu muito pouco e que o verdadeiro progresso da cultura significa o quê? Aquele paralelo do concreto com o abstrato, né? Ele fala uma frase aqui que é importante, que ele diz assim: ó, diante disso, eu desejo despertar a humanidade imprimindo um extraordinário progresso à cultura espiritual. Já que a cultura material se desenvolveu muito, mas a cultura espiritual não. E que ele diz, eu tenho que fazer isso. Então imagina a importância do Centro Cultural Paradisíaco. É exatamente porque vai fazer isso. Quer dizer, o que o Mestre Sama quer que faça, a gente vai pegar o que ele falou, o que ele disse e propagar, né? Bom, aí ele escreveria também que é ignorância, e voltou o problema, porque se ele está falando que a sabedoria, o contrário é a ignorância, então vai prejudicar muito, é o que ele diz aqui, ó. Está dizendo de uma outra maneira, né? Escrever também que a ignorância do mundo espiritual é a fonte da maldade. Né? Eu diria que a salvação do mundo material do ser humano depende da salvação do mundo espiritual. Olha a complicação, né, pessoal? Agora, o mundo não visto como universo, porque se você olhar como universo, aquela palavra podia ser olhada como o quê? Cosmos, sistema solar, planeta Terra, coisa bem grandiosa, tá certo? Mas pode se olhar também, quando se fala em universo, como a humanidade, né? Quer dizer, o povo, a sociedade, o homem, entendeu? E esse, em particular, do homem, é exatamente o volume 3 que a gente vai fazer, que é o homem. Mas a gente vai também tratar um pouco deste no volume 2, né? Olhar mais a parte espiritual do homem. Bom, então esse volume 2 ele vai compreender 7 tópicos. Vamos ver quais são. Primeiro, que é o de hoje: universo, terra e reinos. Percebeu? O universo seria o quê? Um pouco maior do que a Terra, Sol, Lua, tal, por ali. A Terra, o planeta Terra, e dentro do planeta Terra o reino, desde o mineral, vegetal, né, animal, hominal, tá certo? Depois sim, na próxima vez, no próximo nosso encontro, tem o que é o mundo espiritual, a constituição, os planos, os seus aspectos, as presenças e relações no mundo espiritual, a passagem, o progresso populacional, tá certo? Então isso é o que vai ser o nosso encontro de hoje, falando sobre universo, terra e reinos, tá? Bom, feito isso, então vamos começar, que é a nossa proposta, né? Primeira coisa sobre o universo. Há uma pergunta que diz assim: o universo é infinito e eterno? Você vê, Mestre Sama responde assim: os acadêmicos acham que é finito, mas ele é infinito. É como o céu sem horizonte, é absolutamente infinito, sem começo nem fim, né? Ele fala assim: ao centro desse grande universo é a Terra. Toda a existência neste universo existe para dar vida aos seres humanos. Quer que repita? Olha só. Toda a existência neste universo existe para dar vida aos seres humanos. Todas as estrelas neste universo existem para esta Terra. Quando entendemos esse princípio, perceberemos quão valiosa é essa Terra. E os seres humanos, né? Então também entenderemos quão preciosa é a nossa existência humana, porque nós, seres humanos, temos a missão de melhorar a civilização na Terra. As pessoas não entendem esse ponto, então não entendem o verdadeiro valor da sua própria existência.
Se todas as pessoas entendessem esse ponto, então elas seriam capazes de atingir o potencial total. Então você vê que se a gente, eu digo, a massa é tão difícil, como é que ela vai entender isso, né? Porque primeiro assim, quer ver, logo a pergunta de cara que se pô, mas para que você faz um troço tão grandioso desse? Você for criador, se eu estivesse conversando com Deus, dizendo assim, Deus, não estou te entendendo. Por que constrói essa grandiosidade toda e de repente o que é importante é um grão de areia, pô? Eu nem posso dizer que isso é muita coisa para dentro do universo, entendeu? O planeta Terra com as pessoas ali dentro, aquilo que é importante, mas para que construir isso tudo? Bastava ter o Sol, a Lua e tal, e pronto, isso aí já estava bom. Não precisava estar essas galáxias, números de galáxias, estrelas e não sei o quê. Para que tudo isso, cara? Essa que é a questão, né? Para a gente se perguntar. Mas a gente é existência criada, né? Então a gente começa assim perguntando qual é a origem, quer dizer, qual é o surgimento, né? A origem e a constituição do universo. Ele mata logo a parada assim, quer ver? O local exato do surgimento do universo é algo obscuro. Cacete. Depois ele continua. Bom, na verdade é algo que não é possível compreender. Não é possível compreender. Talvez ele esteja falando para a época que estava vivendo, mesmo agora também. Talvez não seja possível compreender. Sobre a constituição do universo, né, é como você pode observar, os elementos fundamentais são o fogo, a água e a terra. Né? É algo misterioso e que não pode ser expresso em palavras. Então, a origem e a constituição do universo é obscura, né, misteriosa, né, não se pode compreender, não se tem palavras, entendeu? É isso que é bom a gente começar. Muita coisa a gente tem que admitir o nosso limite. Pelo menos por agora. Não sei se daqui a mais tempo se seria diferente. Pelo menos eu acho que por esses 2 séculos, né? Já que ele falou lá, já tem meio século, parece 1,5 séculos agora para frente. Eu acho que está de bom tamanho que a gente já sabe, mas tem coisas que não dá para saber. Aí vem a pergunta, mas o que está no centro do universo? Ele fala assim, uma pergunta essencial que os humanos têm feito por séculos. Olha só, aí sou eu falando, né? No século III a.C., o Aristóteles, olha só, ele afirmou que era o planeta que habitamos, era a Terra. Ele dizia isso. Em 1453, o Copérnico disse que era o Sol. Mais tarde, levando em conta que o Sol e a Terra se encontravam na galáxia Via Láctea, se concluiu que o centro do universo seria o centro da Via Láctea, da galáxia Via Láctea. Porém, ao se considerar o universo em expansão, de modo a ser infinito, o universo passa a não ter um centro. Expandiu tudo. Todavia, em outro sentido que não de movimento, de rotação, o Messias Meixo-Sama ensina. O que é que ele ensinou? Ele faz uma pergunta e responde. Né? O que é o universo? Todos sabem que no espaço infinito existem o Sol, a Lua, a Terra e as constelações. E o globo terrestre onde vivemos é o centro do universo, o fator principal. O Sol, a Lua, os outros planetas e estrelas existem para o benefício, manutenção da Terra. E a Terra existe porque eles existem. Deste modo, por isso que Meixo-Sama diz que o globo terrestre é o centro, né, do universo, é o fator principal. O universo visto como cosmos é constituído por 3 mundos. Quando você olha muito grandioso, então ele é formado pelo mundo divino, o mundo espiritual e o mundo material. Agora, quando você vê o universo apenas como sistema solar, então fica restrito aqui, o universo vai ser o Sol, a Lua e a Terra. Ou seja, quais são esses mundos então? Seria formado apenas por isso. O Sol seria o mundo espiritual, a Lua seria o mundo atmosférico
e a Terra o mundo material, entendeu? Então, o mais grandioso é divino, espiritual e material. Depois, olhando mais embaixo, seria o mundo espiritual, atmosférico e material. Agora, se você olhar com o planeta Terra, aí, meu amigo, só é apenas dois mundos. É o mundo espiritual e material. Né? Quer dizer, o mundo espiritual da Terra e o mundo material da Terra. Né? Ou simplesmente mundo espiritual e mundo material. Mas ficou claro, então? De acordo com você vê, as coisas tem mais coisas. E quando você fala assim, mundo espiritual e mundo material, nessa altura, você está botando o mundo atmosférico aonde? Entendeu? Sempre vai ser esse problema. Quer dizer, aí você, sei lá, antigamente era fogo, eram os quatro elementos, né? Não era fogo, água e terra, era fogo, ar, água e terra, não é isso? Mas mesmo estão falando, mas o ar e a água é a mesma coisa, é botar você simplesmente gotículas para cima, em vapor, estado da água, entendeu? Uma pergunta que fica importante, que muita gente, até se o Alencar fosse vivo, era um problema para ele. Existem discos voadores? Essa é uma pergunta que o cara pergunta assim, gostaria de fazer uma pergunta sobre discos voadores. Já faz um ano que o tema discos voadores apareceu nos jornais, mas ainda hoje não se sabe o que realmente é. Quando falar hoje, isso é pela década de 40, tá certo? Está aparecendo essa conversa de discos voadores. Bessuma fala assim, ó, a esse respeito, não é aquilo que as pessoas pensam na sociedade. É algo extremamente místico e misterioso. Místico e misterioso. Em algum momento irei publicar uma explicação detalhada no jornal Eiko. Só que ele faleceu e acabou não publicando. Tá? Mas a gente fuxicando para lá, fuxicando para cá, eu acho que dá para dar uma ideia. Mas olha só, quer ver? Vou lá para o final, mas eu volto de novo, olha só. Quando em 1948, ele falou aqui em 1952, mas quando foi em 1948, registrando, fui procurar, que era uma questão dizendo assim, existe algum registro escrito sobre Kanon? Né? Aí Meixo Sama respondeu assim, sim, existe. É dito que ele, Kanon, né, se instalou no assento de diamante no Monte Potalaga, como Bodhisattva Avalokiteshvara. Olha a palavra isso, contemplador dos sons do mundo. Não, estou pegando... Não, não é isso não, tinha que pegar isso aqui, 1949. Era até uma questão que era, como foi o desenvolvimento da civilização na última era do dia? Na última era do dia. Lá atrás. Eu vou lá atrás, olha só, ele disse assim, não se sabe claramente. Existem muitas teorias a este respeito. É dito que os aviões... Ele sabe que tem aviões agora, mas ele leva essa palavra para lá. Diz assim, aviões voavam sem motores, como os chamados navio pássaro celeste. Navio pássaro celeste. Comumente simplificado por navio pássaro. Consta no Koji que se trata de uma divindade criada por Izanagi Izanami durante a formação do Japão e, dependendo da ocasião, a divindade poderia atuar simplesmente como um meio de transporte. Dá para concluir? Os discos voadores seriam essas divindades que se locomovem, como ele já falou em outra hora, né? Uma bola, né? Bom, vamos continuar então. A vida fora da Terra, a missão fala. Astrônomos estrangeiros já há algum tempo vinham divulgando uma tese de que em Marte existem canais e seres vivos.
Eu, quer dizer, Meixo Sama, escrevi anteriormente que em Marte não existe vida. Entretanto, ultimamente vem aparecendo aqui e acolá estudiosos apresentando a tese de que não existe vida em Marte. E eu acho isso muito engraçado. A razão disso é que penso que a astronomia atual é de um nível extremamente infantil. Vamos lá. A razão disso é que penso que a astronomia atual é de um nível extremamente infantil. De uns tempos para cá, na região da Inglaterra, tem aparecido alguns cientistas excêntricos fazendo os preparativos para uma viagem ao mundo da Lua. Infelizmente, são cientistas de tão baixo nível que até fico com pena. Gostaria de explicar algumas coisas a respeito disso. Eu afirmo categoricamente que neste grande universo não existem seres vivos em nenhum outro lugar além da Terra. Meus amigos, eu tenho tanta afinidade com o Meixo Sama que quando eu escuto ele falar essas coisas todas, porque, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vou começar lá de trás, talvez há uns 40, não, mais, 50 anos atrás. 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, estava abrindo um curso de astronomia no Instituto Matemática da Universidade Federal Fluminense. Eu era professor de lá. Então, havia uma dificuldade porque as pessoas, geralmente sempre foi assim, todas as áreas que eu trabalhei na economia, estudava economia e dava matemática para economia, entendeu? Para nutrição, estudava lá no centro de saúde, lá já foi no fundão. Estudava nutrição e aí dava para... Porque eu tinha que fazer a matemática como um instrumental para eles, entendeu? Então, quando eu me dediquei à astronomia, que até eu tive que estudar, porque existe, o pessoal conhece muito, é cálculo vetorial. Mas, para se estudar astronomia, né, teoria da relatividade, outras coisas mais, chama-se cálculo tensorial. Tá? Eu me dediquei a isso, estudei isso, e aí eu podia dar o curso e podia até dar material para uma possível pós-graduação. Né? E naquela época, a conclusão que eu tirei é o seguinte, e até hoje, eu posso me alongar logo, até hoje, me lembro que eu acho que era no Jornal do Brasil, se não me engano, ou do Globo, não me lembro bem exato qual era, que tinha umas colunas que eles falavam assim, de coisas que, geralmente eles falavam coisas que estavam como possibilidade de acontecer algum dia, tá certo? Mas eles botavam essas coisas assim, que era um impacto danado, você via uma coisa completamente diferente, mas tinha tempo para correr aquilo ali, para ver se aquela possibilidade era ser posta em prática. Então, desde lá até aqui, eu nunca gostei de astronomia. Eu achava assim, pô, o negócio é tão complicado. Eu ficava assim, esses caras sabem isso mesmo? Eles podem ficar anos ali, são abnegados, ficar em cima de telescópio, ficar tentando descobrir isso, aquilo. Mas está descobrindo mesmo, está fazendo isso, entendeu como é que é? Você imagina, agora vendo essa minha visão, daqui a pouco como essa. Eu nunca fui a favor de disco voador. O Alencar ficava comigo, não, já... Eles se reuniam em determinado lugar para ficar escondidos, diziam para mim que viam um disco voador. Eu achava aquilo uma cascatada danada, entendeu como é que é? A pessoa quer ver coisa, a pessoa quer, então vai ver coisa, vai ver coisa. Então, assim, não sei se eu passei a ideia, essa é a afinidade, quer dizer. Eu também, a mesma coisa assim, da mesma forma que eu não acredito, eu também não poderia afirmar que não existe, entendeu como é que é? Então a minha vida vai sempre ser pautada por isso. Quando o Meixo Sama fala uma coisa, pronto, passou a ser aquilo. Não vai me interessar, não vou, porque se eu tentar negar aquilo, é a mesma coisa se eu quisesse negar Deus. Como é que eu vou fazer? Vai provar que não existe? Também não prova, entendeu? Prova que existe? Também é complicado.
entendeu? Então tem horas que é o seguinte, é melhor você segue o líder. Segue o líder, melhor coisa, pô. Você fica maluco, você não vai ter resposta mesmo, né? Bom, não sei se tem uma ideia sobre isso aí. A outra também é uma frase que ele diz assim, ó, como vimos a astronomia que os cientistas da atualidade têm tanto orgulho, está na verdade apenas um nível acima, sabe de quê? Da era primitiva. Putz, espinafrou, né? Conseguir desvendar esses mistérios como a ciência material é apenas um sonho tolo. Tolo. Entretanto, como sempre digo, isso não se restringe à astronomia da ciência contemporânea. Na verdade, a medicina, a agricultura e as mais diversas culturas, e não é só medicina, astronomia e agricultura, não, tem o mesmo nível citado acima, o mesmo. Por isso, atualmente, eu venho me empenhando em esclarecer essa cegueira e elevar o nível da ciência. Então, as pessoas que me conhecem, às vezes até não sei se elas lembram, mas elas veem assim um certo ceticismo para mim, né? Quando começa a falar que esse alimento faz bem, que o outro não sei o quê, essa vitamina, não sei o quê, eu posso até entrar nesse negócio, mas realmente eu não me toco nesse negócio, entendeu? Não é feita aquela conversa, bota aquilo, vê se a sua cintura, não sei o quê, se tiver mais do que não sei o quê. Aí eu fico me lembrando, sabe o quê? Eu não falo, para não retrucar, né? Mas assim, fico me lembrando, meio que estão falando daqueles bons, né? Os bons, tudo gordo, barrigudo, aquele negócio todo, entendeu? Olha lá, pô, tá cheio de saúde, saudável. Então a questão não é bem essa, entendeu? E as pessoas ficam presas dentro dessa medicina e fica essa conversa aí o tempo todo, né? Bom, tem uma coisa que é complicada, olha só. Ele fala assim, fala muita coisa sobre a questão do Sol, de uma estrela que estão para descobrir aí, 27 vezes mais quente, mas vou passar isso aí. Quem quiser depois ver lá, que está tudo lá no nosso centro, né, na biblioteca. Ele diz assim, ó, apenas na Terra existem seres vivos. Bom, já falou. Agora, é impossível ir à Lua. Isso foi escrito em 1949. Missão. No dia 20 de julho de 1969, 2 homens pisaram pela primeira vez na Lua. Então, quando o Meixo Sama fala que é impossível ir à Lua, no meu sentido, é de habitá-la, viver lá da mesma forma que viver na Terra. Por isso ele dizia, lá não tem ar, lá é frio absoluto. Pensar, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Estas discussões são um tipo de passatempo. Por ser a Lua uma massa de gelo, se aproximar dela acaba se congelando. Aí, em absoluto, não existe visitante de outros planetas. Aí quando pergunta, o planeta Terra é eterno? Ele fala assim, a idade da Terra é eterna e perpétua. Não é algo a se pensar. É uma coisa enigmática, muito enigmática para mim. Não consegui ainda assim matar bem essa charada. Entendeu? Ele fala assim, a Via Láctea, a galáxia, né, nossa, a Via Láctea, é um conjunto de estrelas e tem relação com a Terra. Tudo bem. Na Terra, as regiões que possuem maior população correspondem à Via Láctea. As estrelas se tornam pessoas. Atualmente não tem nenhuma na Terra, mas no futuro elas virão. Em breve a população da Terra, aí eu compreendo, porque ele diz assim, ó, será de 10, 20 bilhões. Nós já estamos com 7 e pouco, né? Naquela época dele, aquilo ali, se não me engano, 1940, por ali, aquilo ali era de 2 bilhões. Mas não tá falando uma coisa assim. Ele está multiplicando por 10 a coisa, por 5, entendeu? E a coisa já foi ao nível de 4 vezes mais do que ele. Né? Bom, o clima da Sibéria irá se tornar mais ameno,
alguns séculos atrás não dava para morar na Sibéria, mas agora se tornou bem mais habitável. Tem uma hora que ele vai falar aqui na frente, mas eu já posso adiantar, porque está dentro do contexto, é que ele fala que a Rússia vai... Eu acho que a ideia é a Rússia vai passar os Estados Unidos. A Rússia, pô. Mas por que a Rússia vai passar os Estados Unidos? Como é que está tirando essa ideia? Você vai ver que pela era do dia, os climas vão ficar mais ou menos iguais. Sabe quem que tem maior eu entendi o que ele falou, porque eu sei que a Rússia é o que tem o maior número de superfície. O pessoal não leva muito em conta porque é muito gelado. Mas no momento que ficar habitável, né, ela vai ficar com muito. Entendeu? Muita gente. Muita gente. Bom, mas tem aquele negocinho lá das estrelas que eu acho que aquilo ali me cheira a uma linguagem, ele não podendo falar porque não tem. Lembra-se que eu sempre falo isso, né? A gente tem que entender que no início a nossa linguagem é meia mítica, é meia mágica, né? O ritual mesmo é mágico no início e tal. Então a gente tem que começar a olhar, porque às vezes eles usam essa coisa como uma forma para se chegar algum dia um argumento dialético. Antes não dá para fazer isso, entendeu? Somente coisas de astronomia. Guarda isso logo, que é muito complicado. Aí, por que o clima se tornará mais ameno? Né? Olha só. Pouco a pouco o mundo está virando dia. Por isso, conforme vai ficando mais quente, as temperaturas vão ficando mais equilibradas. Isso é porque o elemento fogo aumentou e também devido ao desenvolvimento das ondas eletromagnéticas sem fio. Isso vai fazer o clima se equilibrar. Olha só, a temperatura média entre os lugares vai variar pouco. Portanto, isso aqui é interessante, antes de concluir aqui, olha só. É que as pessoas têm que começar a largar um pouco o seu conhecimento. De que maneira? Não sei se vocês sabem, a pessoa diz assim, quantos sentidos o homem tem? 5, errado. Tem de 21 a 26. O sentido do cara, porra, como? É? E um deles é a temperatura, isso que está sendo falado aí. Temperatura não é um sentido que você tem? Não está associado ao tato? Pois é, mas você nem se toca. Mas se sente quente ou frio. Se sente quente. Tá. Né? E tem várias situações de outras coisas. Então eu começo a ver assim, essa ampliação, né? Saindo assim do mundo mais material, ele começa a perceber outras coisas, entendeu? Vai ampliando as coisas. Então quando ele fala assim, né? A temperatura média entre os lugares vai variar pouco. Portanto, a área de Hokkaido, com certeza, se tornará muito quente. Hokkaido é lá em cima. É um lugar frio do Japão. E depois de alguns anos, a área da Sibéria se tornará uma área agrícola muito fértil. Por isso, a produção da União Soviética vai aumentar muito. Se tornará tão grande que não perderá para os Estados Unidos. Dessa forma, muitas coisas irão mudar. É aquilo que eu falei. Né? Tem uma hora que o pessoal faz assim, existem muitas lendas sobre cometas, que é prenúncio de uma grande guerra ou da epidemia de uma doença, mas qual a realidade sobre isso, né? E aí mesmo Sama disserta sobre isso, né? Eu já está com 36, vou pular essa partezinha aqui. Né? Porque isso é o problema, eu fico com difícil. É uma dificuldade, mas é assim. Isso já foi citado em outros tipos de filosofia, que diz assim, desde a antiguidade, me estão falando, por diversas vezes, os cometas foram prenúncio de grande acontecimento. Não foi um cometa que prenunciou a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou melhor, é a guerra da Coreia, no fundo, que ele está falando. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Tudo que acontece na Terra também acontece no céu. Bom, tudo bem. É possível que não se perceba os pequenos incidentes. Então, um cometa é um incidente. Um cometa é um incidente, entendeu? Mas mesmo assim, todos eles estão acontecendo no céu.
Por isso é dito que a terra e o céu são espelhos um do outro. Aumento de estrelas, crescimento populacional. Essa é uma questão que é bem cara, né? Que é assim, o negócio é o seguinte, hoje você vê muito mais estrelas no céu do que antigamente. Você vai dizer, pô, como é que é isso? Mas por que está acontecendo? Um é reflexo, espelho do outro. Correspondência bionívoca. Volta o problema que ele já tinha falado antes, que eu digo é enigmático isso. E tem muita coisa com o negócio de estrela. As grandes estrelas representam o quê? Grandes personalidades. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que matutar mais, tal, ver como reflexo. É como se fosse assim, talvez lendo o céu eu possa ver o que possa acontecer na Terra. É uma coisa complicada. Né? Eu acho que só pessoas de muito bom nível espiritual. Sobre o continente da Lemúria, ele diz que existiu. Assim como existiu o da Atlântida, né? Existiu o da Lemúria, que é no Pacífico. O Atlântico não é na Atlântida, né? No continente Atlântico. Né? Realmente existiu. Tinha mais de 50 milhões de habitantes. E era a cultura melhor desenvolvida da época. Desapareceu submergindo no fundo do mar. O Monte Fuji era ainda mais alto do que ele é. Porque aí vai ter um papo aqui que não é fácil, cara. Nós vamos falar um pouquinho, mas tem que deglutir isso aí. Porque a gente vai tentar entender como é que se dá os terremotos. Porque eu vou passar por isso aqui só dando uma ideia, porque para chegar nesses textos fica mais confuso mesmo, mais claro se eu passar por isso. O problema é o seguinte, a Terra nos seus inícios, você tem que partir de gotas de vapor, é isso que você tem que partir. Né? E, bom, lá pelas tantas, a Terra ocupava uma grande porção, quer dizer, tinha muito mais terra. Né? Mas era uma terra que era assim, feito, vou chamar de lama, né? Quer dizer, aquele negócio que precisava ser amassada. Né? Eram os grandes bichos, dinossauro e tal. Mais do que isso, quer dizer, tem que ver também já é um pouco mais antigo, mas os dragões, mas vamos complicar muito, vamos devagar. Então, o problema é que a Terra, quando ela endurece, você vê, estou falando com isso, são os vapores, não sei o que, papá. Bom, nos vapores aquele negócio vai fazer o quê? Vai descer a água. Entendeu? Mas no início, como é muito quente as coisas, ela não desce água. Fica lá aquela situação. Mas quando a Terra vai ficando endurecida, vai ficando... O que vai acontecendo? Vai caindo chuva. Então, no início, os continentes, não posso falar nisso, a Pangeia, início era só um continente só, mas quando tem que simplificar um pouco, senão a história é longa, né? Assim, então, no momento em que foi descendo água, era tudo raso, meio raso, entendeu? Então, à medida que vai acontecendo o seguinte, a Terra vai se solidificando, então vai abrindo o quê? Mais espaço para a existência de água. Então, hoje em dia, tem bastante ilusões, por exemplo, você pensar que o Japão, o Japão é um continente antigo. Não, é um país antigo. Não, ele é um país recente. Então, por isso que lá tem muito terremoto, tem muita... Por que razão? Porque o fato se dá muito mais no mar, não é na terra. Porque à medida que você vai solidificando, aquela beirada toda, aquilo ali, a água vai ficando maior, o oceano vai ampliando. É isso que tem que pode causar maremotos. Né? Bom, mas acho que aí já dá para a gente ir avançando aqui mais ou menos.
Ó, o Japão, o Monte Fuji era mais alto, com a submersão aí vai baixando a Terra. A Terra do Japão era muito maior do que ela é hoje, né? Ela juntava com a Coreia, para você ter uma ideia. Não tinha o mar ali, aquele lugar, né? E ele fala aqui, ó, o mar do Japão ficou só o esqueleto do Japão. O Japão era 3 vezes maior do que é hoje. Só restou a parte dura do centro do Japão. Os Alpes japoneses eram um bloco de rocha. E ele fala, pelas tantas, que o continente de Mu, né, que a Lemúria e tal, foi há mais de 100 mil anos. Sua vista a partir do céu era esplêndida e se soube por revelação de Deus. Aí consta na lenda do Kojiki, né, que aí na lenda, aí você vê a mitologia, essas coisas que tem um quê de verdade, mas não é bem assim. Mas ele fala, consta na lenda do Kojiki que Izanagi e Izanami estavam sobre o Aman, que é a ponte flutuante celestial, traduzir, e fizeram com que a maré baixasse, criando ilhas e países. Podemos dizer, olha a frase que ele diz, podemos dizer que se refere, você vê que é uma lenda, ele se refere a uma enorme inundação que quando secou surgiram ilhas e países. Tem uma referência aqui à época do dilúvio de Noé. Tá? Nesta época o fundo do oceano era raso. Por isso quando chovia muito inundava tudo. Na história do Noé existe uma teoria que afirma ter sido 100 dias, mas ele diz que não foram 40 e tal, foram para fora, né? Bom, então a cada grande submersão de terras, o mar vai ficando mais profundo, né? Bom, aí tem muita coisa aqui. Eu vou dar uma pulada, porque senão vou ficar, já tem 44 já, né? Fogo. Aqui tem tudo fala aqui, ó, naquilo que eu falei. Eu vou ter que pular porque estou vendo que o tempo vai... Ó, no começo do mundo, por meio do fogo e do vapor de água, ele, o solo, solidificou-se e tornou-se pesado, formando assim as grandes porções de terra. Então, se solidificando em determinados locais, foram formadas as montanhas. Na antiguidade havia terremotos muito maiores, conforme foi solidificando, os terremotos se tornaram menores, né? Vou pular também isso. Tem uma vez que vocês conhecem, né, que ele ficou 3 meses em transe, né? O Messias ficou 3 meses em transe recebendo revelações divinas. Então, por isso que muitas coisas em relação a isso, o universo, planeta Terra, com suas montanhas, tá? Como ele foi constituído, foi fruto dessa transe. Mas ele escreveu? Ele pediu assim, ó, para a mulher, né? Prepare pincel e lápis. E aí começou a mandar brasa. Começou o transe. Eu não sei se foi ele que escreveu ou se a mulher dele escreveu, não sei. Mas deve até ser possível saber, eu aqui não sei. Agora vem uma coisa que é mais curiosa, porque ele fala essa frase, olha só. Vejo todas as coisas de maneira espiritual e muitas delas são o oposto da visão científica. Vai, complicou. Uma delas é a seguinte, se você disser assim, tem o plano do Equador e tem o eixo do mundo, né? Quer dizer, Polo Norte, Polo Sul, eixo do mundo, e o plano do Equador do leste para o oeste, tá certo? Quem é o vertical e quem é o horizontal? Todo mundo vai te dizer que os polos é o do polo ao polo, o vertical e o Equador horizontal. Exato, é o oposto. A gente aprende na escola a questão da longitude e latitude. É o oposto. Por que razão? Quem dá a questão, o vertical é o fogo. O fogo, né? Ele é o que está no plano do Equador. Polo Norte, Polo Sul é a água. Por isso que é horizontal. É ali que correm as correntes marítimas. Está entendendo como é que é a coisa? Dá uma virada na cabeça da gente. Ele dá virada. A doença é um processo de purificação, é virada.
da agricultura natural é virada, ele vira tudo. Por isso que eu falo para... Mas eu vou falar mais uma vez, mas, pô, eu estou cansado. Mas é assim, ó. Nós do Centro Cultural Paradisíaco, nós temos que fazer o quê? E é um embate contra, porque nós temos que apresentar a cultura revolucionária mundial, que é de Mestre Samba. E ele está mudando todos os paradigmas, inclusive da astronomia, de várias coisas, entendeu? E o que é que está imperando aí? O que impera aí é uma cultura gramsciana, desse pessoal que só aspira a poder, entendeu? Olha só, essa. Agora, pô, não sei o que eu posso dizer mais. As pessoas ficam aí comendo mosca, cara. Não sei. Bom, estou fazendo minha parte, não quero nem mais saber disso. O outro problema também, quer ver? A pessoa tem que entender que a pessoa imagina que o Sol é que, no fundo, ele é que aquece a Terra. Né? Isso não é tão verdade assim. Ele não tem o calor mais forte. Muita gente fala assim, né, como isso diz, pô, você está pensando que o lugar mais alto é o que é o mais quente? Que está mais perto do Sol? Né? Não. Porque quem dá o calor é lá dentro da Terra. Ali que está o calor da Terra. Entendeu? Por isso, quando você fica mais num lugar mais baixo, é o lugar que vai ter mais calor para você. Lá em cima, o que é? Lá em cima é frio. Não é? Frio. E quando você pensa assim, mas então, por que acontece que no plano do Equador, para um lado você vai para o hemisfério ficar mais quente, o outro ficar mais frio? Porque ali no centro, o calor se espalha. Como a Terra é um círculo, é redonda, como é que eu vou falar? É redonda, é um globo, tá certo? Então aquele calor, ele se espalha de uma maneira, né, por aquele plano do Equador, e faz o calor ali. E aí começa a derreter esse lado e começa a corrente marítima a fazer isso aí. O Equador assim, né? Assim. Vertical. Você fez assim, não. Vertical, plano do Equador. E aí começa as correntes marítimas. Isso aí. Bom, tem muita coisa, mas vou sair fora, porque senão não dá tempo, né? Tô passando, hein? Tem uma hora que ele fala uma coisa, olha só, você já vê que já está ocorrendo, ele diz assim, o gás que é criado pelo calor da Terra tem poder muito forte. Então, no futuro, ele se tornará uma grande fonte de energia. Isso já... Quando ele falou isso, já tira. não tinha isso. O que tinha lá era carvão, cara. Bom, aqui tem bastante coisa, eu estou pulando mesmo porque não dá. Toda aquela explicação toda, é muita coisa. Porque ele explica todo como é que se dá. Olha só, vou pular só um pedacinho aqui, ele diz assim, ele vai mostrando que as cinzas vulcânicas ou as árvores da remota idade, que eram soterradas de grandes florestas, não sei o quê, né? Isso aí, inclusive pelo calor da Terra, né? Porque vai entrando dentro da Terra, não é isso? Vai ficando coberta ali, mas vai ficando sob o calor da Terra. Então isso aí vai tornando as coisas assim, para um metal, que cada vez que ele vai ficando mais duro esse metal, né? Ele vai endurecendo mais a pedra e tal, e vai endurecendo, vai surgindo metal, e aí vai dando o quê? Até chegar a dar o quê? Dar um diamante, por exemplo. Né? Não sai do carvão para chegar um diamante, né? Vai chegando pedras preciosas, nem ouro, tal, que é uma das coisas muito duras. A gente pensa que chumbo é muito duro. Não, ouro. Né? Bom,
Ele dá a explicação da erupção vulcânica, né? Estou controlando um pouco o horário aqui. Fala das mudanças no planeta causadas pelo espírito de dragão, né? Interessante isso aqui também. Aí ele entra no Reinos. Quer dizer, eu já dei uma passagem assim para vocês terem uma ideia. Ele está tratando hoje do primeiro tópico, que é o universo, planeta Terra, e agora vai falar sobre o reino. Tá? Primeiro, os minerais têm espírito e morrem. Aí você diz, mas como? Porque eles têm espírito e morrem? Sim, você vê a ferrugem do ferro. A ferrugem no ferro mostra que ele está morrendo. Né? Então, alguma coisa é bom você entender. Quer dizer, muitas vezes você pensa que muitas coisas, as coisas aumentam o seu poder de espírito por causa do homem. Um animal que ficar perto do homem, começar a ficar domesticado, ele está progredindo, ele está evoluindo. O que você, por exemplo, a gente fica pensando no animal, não. Não foi vegetal. Você fica lá, belezinha, não sei o quê, ela vai durar muito mais. Essa ideia é capaz de durar bastante. Vocês estão aqui, ficar perto do altar recebendo, entendeu? Vibração, poder de vibração do som. Isso é uma coisa que a qualquer dia eu tenho que escrever sobre isso. Essa questão do som, isso é muito interessante. Mas vai arrumar tempo também, pô. Então, entendeu? Assim, os minerais também. Só que os minerais, a lei que eles obedecem é a lei da coesão. Se não ficar junto, não fazer aquela coisa, ficar junto, com aquelas moléculas, com aqueles prótons, você vê, não é a contagem, se tiver tanto de próton, tanto de elétron, tanto de nêutron, aí formam uma coisa, né? Então, se aquilo ali não tiver aquela coesão, desmancha aquilo, já não é mais aquilo, sei lá, não é mais urânio, não é mais isso, é outra coisa, mas não pela lei da coesão. Isso é que é a firmeza. Agora, quando você passa para um vegetal, por exemplo, estou falando aí, passando folha, quando você passa para um vegetal, aquela lei, que é uma lei do mineral, ela permanece e você ganha outras. Por exemplo, eu esqueci qual é a palavra, heliotropismo, acho que é isso. Por que as plantas ficam dirigidas para o sol? É outra lei. Por que a planta obedece à verdade? A gente pensa, verdade bem bela, está lá distante? Tá. Mas esses rudimentos já estão lá. Quer ver a verdade que ela obedece? Planta um danado, um caroço de um abacate, vai ver se vai dar jaca. Não dá de jeito nenhum. Entendeu? Existe essa verdade lá. Existe o potencial lá dentro daquelas coisas. É claro que esse processo de consciência, ela é rudimentaríssimo no que existe. Às vezes você não pode pensar numa consciência, num pensamento que é razão, sentimento e vontade. Você não pode exigir, às vezes, de uma planta ou de um animal mesmo, qualquer, um racional, não. Mas, às vezes, no campo do sentimento, do emocional, você pode. Você pode pedir para eles, a nível de emoção, de um pedido, a nível de emoção, que ele retribua, que ele dê aquilo, entendeu? Então, por isso que você não deve jogar merda no solo. Você deve tratar o solo bem. Aí você vai dizer, mas como é que é isso? É bem mesmo, não é isso para aquilo, entendeu? Aí você tem que começar a acreditar que tem vida. Todas as coisas têm vida, todas as coisas têm espírito. Em níveis diferenciados. Você não pode pensar num espírito humano como um espírito de uma pedra, não é isso, entendeu? Mas já tem um rudimento lá. E você pode ver o valor. Um acabamento tipo de um ouro é muito mais sofisticado do que de um bronze, ou de qualquer coisa, ou de um ferro. Ferro tem abundância. Por que tem abundância? Porque não está acabado ainda. Entendeu? Para se acabar, ele precisa endurecendo cada vez mais. Aí, o que fica? Fica daqui a poucos anos, como é tão pouco que existe, tão valioso, começa a ser valioso, que começa a ter adorno,
entendeu? Para se mostrar, né? Enquanto que o ferro não, o ferro usa para tudo quanto é lugar, entendeu? Vai dar o aço, não é isso? Para construções, para as coisas desse tipo. E os animais a mesma coisa. Alguns vão ficando com... E às vezes a gente está sempre meio cegueta, com pouca cheiro da... Qual é a missão deles, vendo o nível deles. O porco é muito evoluído, é muito inteligente. E a gente está comendo porco. Entendeu? Então, por que ele chafurda na lama, então? Aí a gente tem que ver a nossa responsabilidade nisso. Tem que ver a nossa responsabilidade nisso. Sobrevivência, meu amigo, até a gente mata o outro para comer, né? Bom, aí eu falo sobre a diferença entre o que é encosto, o que é incorporação, o que é... E aí vou mostrando a questão da consciência, porque aí eu começo a mostrar. Por isso que naquele filme, quando ele fala dormindo, não sei se você viu, o que ele quer dizer isso? A tua consciência está dormindo, cara. Você pode despertar ela, entendeu? E às vezes precisa de outras pessoas para despertar. E às vezes aqui eu fico dizendo, pô, será que eu consigo despertar algumas pessoas com esse papo, com essas coisas? Não sei, cara. Às vezes eu vejo assim, pô, caramba, se me levasse um pouquinho mais a sério, né? Bom, acho que eu já está quase em cima. Eu não sei se... Eu falo sobre mamíferos, quais são os mais evoluídos, né? Tem muita coisa aqui. Estou passando aqui para me ver se... Tem alguma coisa que a gente vê mesmo, isso é verdade. É a questão, qual a diferença mais notável entre o homem e os outros animais. E é o amor, realmente. Pode também ser a sabedoria, mas o amor, você vê que na maioria dos bichos, né, podem, na maioria, porque outros não, pode não existir amor sequer entre o casal ou entre pais e filhos. Você vê que o leão, dependendo da situação, ele mata os filhotes, né? Agora, quando você vê os pássaros, por isso que os pássaros são muito evoluídos, cara. Você vê que os pássaros, pô, eles dois, o casal, muitos pássaros, eles fazem o ninho, fica aí catando minhoquinha, sei lá o que, vai lá, todo mundo com aquela boquinha aberta, vai lá, enfia aquele negócio, entendeu? E aí vigia, tem uma opção de coisa. É muito rico, né? Bom, não sei se... Porque tem tanta coisa, de repente... Estou passando mesmo, porque é muita coisa. Ó, se existe sereias, ele diz que sim, ele fala... Diz que os macacos, quando se tornarem humanos, se tornam sereia. Não, isso é mentira. A Jussara está falando assim, fale sobre a alma coletiva dos animais, alma-grupo. Alma-grupo, né? Porque é difícil para se chegar a uma alma individualizada, né? Porque no início você pensa, vamos pensar assim numa pedra. Né? O que elas têm para se defender, né? É tão difícil, porque falar da pedra, a consciência é quase nada, é muito difícil, tudo bem. Vamos partir logo para o animal, que eu acho que é mais... Não, o vegetal tem a questão já do movimento, né? Tem, que não é restrito. Não é restrito também. Tem movimento. Tem movimento, o vento balança. Já o animal você vê que ele anda. Para a pessoa ver a diferença da pedra, né? Mas o vegetal não tem liberdade, né? Não tem liberdade. A pedra não tem nem... O homem é que começa com a lei da liberdade, é o homem mesmo. Mas assim, o animal, se você reparar, que ele vai dar ao nosso espírito secundário. Olha só como é que é a jogada. A jogada é o seguinte. O que ele vai constituindo o animal que para o homem depois fica negativo, mas naquela época é importantíssimo.
ele constitui o ego. Né? Porque como ele tem que ter apego. Né? Tem que ter, o animal tem que ter apego. Apego à vida. Entendeu? Ele vai lutar pela vida dele, ele vai enfrentar, ele vai caçar, se for o caso, ou lá o que seja, que tipo de animal, entendeu? Ele está preocupado com a sobrevivência dele. Quando muito, alguns, sobrevivência da família. Família dele, que eu falo assim, né? Tá certo? Né? E ficam em posições, às vezes, assim, complicadas. Um deles que eu me lembro, assim, que me chocou, é o pinguim. O pinguim, você não sabe, você já viu como é que é. Ele fica ali chocando aquele ovo lá, e às vezes o macho vai para procurar comida para voltar, e no meio daquela... É a fêmea. A fêmea? É a fêmea que vai procurar a comida. Bom, o macho fica ali em cima do bichinho protegendo. Então, só para a fêmea. A fêmea está com o negócio da leoa também. Quer dizer, você vê que cada animal desse é um universo para você pensar. Mas a pergunta para a resposta é essa aí. Quer dizer, eles têm... Essas coisas são os basicões para a sobrevivência, que todos eles vão fazer por instinto a mesma coisa. Mesmo que nunca tenha visto o outro, ele já começa fazendo como se fosse aquela função, aquele instinto, ele pof! Né? Então, nesse aspecto, você está presente, você vendo que é uma alma-grupo. Né? Que é muito difícil, você vê as abelhas, a formiga, eles trabalham, tudo, tem sociedade? Tem, mas você vê que a sociedade dele, e cada um com sua função, né? De proteger a abelha rainha ou não sei o quê, entendeu? O homem não, o homem rompe porque ele ganha liberdade. Ele rompe, tem a alma dele individualizada, ele vai tomar as atitudes, ele vai ter o livre-arbítrio, entendeu? Aí passa a ser a beleza, que ele vai construir uma alma, não uma alma qualquer, uma alma juntada com muita gente, não, uma alma individualizada. Depois, os próximos passos do homem não é a liberdade. Ele tem que ultrapassar isso. Ele tem que passar a querer servir. Esse passo, meu amigo, vocês podem ficar pensando aí, vendo seus parentes, seus amigos, sei lá o quê, você vê que é muito difícil servir. E um servir com uma qualidade, de querendo a perfeição, que é a terceira etapa, mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Né? Pessoas... Nesse filme que eu passei aí no domingo, né? Domingo, sábado, eu acho, vocês devem ter notado Não, foi para chegar a esse nível, né? De ter busca, espírito de busca, né? Isso é muito... Tem uma coisa aqui também que é interessante, que eu acho que é bom não passar, porque ele pergunta assim, ó. Quando Deus criou o ser humano? Uma pergunta. Imagino que desde o começo ele tenha dividido a humanidade em diversas raças. Outra possibilidade é que ele tenha feito uma única raça e as outras surgiram devido às migrações para as diversas partes do mundo. Na evolução é essa segunda. Vai lá da África, ele começa a migrar, atravessa, vai pelo Egito ali, depois se subdivide, vai para uma parte, vai caminhando chamada Europa, a outra vai caminhando para o lado da Ásia, tem umas que vão contornando lá por cima pelo Estreito de Bering, né? E vai dar nos indígenas da América do Norte, não é isso? Você vê com cada passagem pelo Sol, mais Sol, menos Sol, pelo tipo de alimentação, pelo tipo de vida, entendeu? Vai tingindo a pele, vai ficando o negrão lá da África, depois vai passando, entendeu? Essa é uma visão evolucionista. A outra, a pergunta que tinha feito a Meixão, diz assim, ó, quando Deus criou o ser humano, imagina que desde o começo ele tenha dividido a humanidade em diversas raças, desde o começo. A Meixão responde, o ser humano já foi criado dividido em raças. Caramba, aí é um criacionismo, não é o evolucionismo. Entendeu?
E aí quando as pessoas começam, isso tem que ser mais ou menos o seguinte, quer ver? Tem que ser fruta madura e fruta verde. Quando se há uma defesa, como se fosse assim, as raças, esquece as raças, não sei o quê, papapá, né? Você, tudo bem. Se for olhado como uma fruta madura, tudo bem. Mas se não for olhado como fruta madura, aí é meio problemático. Quer ver? O cara está querendo escapar, vou exagerar a palavra só para você sentir, está querendo escapar do seu karma. Às vezes nascer numa raça cuja exigência dessa raça, por exemplo, a raça negra, a exigência é a vontade, é a força. Por isso que tem muitos lutadores, muitos atletas de diversas coisas, corredores, né, tal, lutador. É o negro, é força, é vontade. Né? Nasce com aquele bundão lá atrás para segurar mesmo, para ter força ali. Tanto é que você vê o equilíbrio da pessoa é na força na barriga, né? Isso é que faz o equilíbrio da pessoa. Agora, se você caminha não simplesmente para a vontade, pensamento não é razão, sentimento, vontade, se você caminha para a razão, né? Quem é que dá os prêmios Nobel, que dá, né, os cientistas, as coisas? É o branco. É o branco. Já o amarelo já é pelo sentimento. É o araquiri. Quem brasileiro vai fazer isso? Araquiri. Quer dizer, então, as pessoas que passam por essas raças, às vezes é um karma que tem que... Né, quando às vezes eu dou um exemplo. Pô, já pensou você ser mulher negra na África? Barra pesada, pô. Não é simples. Ela deve ter um karma pesado para passar. Então, essa é a fruta verde. Que a gente tem que encarar dizendo assim, não, isso ainda está nessa etapa. Agora, se as coisas forem se ajeitando e as pessoas forem fazendo evoluir essas raças, então é natural o quê? Que aconteça a mesma coisa que está acontecendo com o clima. Entendeu? Quer dizer, a temperatura vai ficar mais ou menos igual. Então as raças vão ficar mais ou menos iguais. Vocês estão esclarecendo o que eu quero dizer, né? Tem muita coisa, acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem aquela conversa de se enterrar é melhor do que... Aí ele fala, nos centros urbanos, pode chegar um momento que o melhor seja cremar, né? Porque no Japão, então, pô, se for enterrar todo mundo no chão, daqui a pouco falta lugar para o pessoal morar, né? Então tem que cremar, né? Porque também todo mundo está acostumado a isso. Agora, aqui, por exemplo, não está acostumado, o cara, se ele está lá falecido e vai ver o corpo dele cremar, não sei como é que ele pode. Então, assim, embalsamar um corpo também não é nada natural isso, né? Quer dizer, tem uma hora que ele fala uma coisa que é muito importante. Não é para as pessoas que é do mundo intermediário, nem do inferno, não. Porque no inferno essas coisas estão mais definidas, né? Mas algumas pessoas, ele fala assim, quando a pessoa está a um nível melhor, a idade do ser humano no mundo espiritual é de cerca de 37 anos para os homens e de cerca de 18 para as mulheres. Percebeu o que eu quis dizer? E ele vai ficando mais jovem com o passar do tempo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que, em linhas gerais, eu acho que não. Acho que nós já demos um passeio, né, pelo universo, a Terra e o reino. Né? Não sei se tem alguma pergunta. Aqui assim. Deixa eu baixar aqui para ver.
Maria Milza Oliveira, Ângela José, Jussara, João Fritz, Roberto Carlos. Ô, Roberto Carlos, grande Roberto Carlos, Bezerra, Carlos Correia. Ele já deve ser ministro, Roberto Carlos, se não me engano. Deve ser. Carlos Correia, Zuleika, Jorge Caetano, Tomihiro, Guina Martins, Nilma, Dona Nilma, Marcelo Sabão, Rodrigo Maia, João Carlos, Ana, Evanilde, vai por aí afora. Bom, tudo bem. Se não tem pergunta, amanhã então nós vamos falar sobre o estudo cronológico, né, que nós estamos fazendo, que aquilo ali é muito importante. A pena daquilo ali, né, só dando uma palhinha, é pena porque aquilo ali precisava ser feito com mais empenho, vamos falar assim, que eu não tenho, não estou com essa garra, né, em fazer isso. Então eu fiz até 1948. Tem que dar um retoque, mas já fiz isso até 1948. Ainda não tenho na forma de livro, 1947. Mas já tirei uma cópia hoje do que eu tenho no computador. E amanhã dá para fazer. Em 1948 eu faço os livros, estou fazendo os livros físicos, né? E depois, 1949, 50, por isso que eu não botei no meu planejamento, porque eu não sei quando que eu vou ter tempo para fazer isso, né? Porque é muita coisa, não é coisa de... São coisas assim de muitas páginas, muitos ensinamentos, porque nessa época o Mishima foi fértil, muito. Então aí, quer dizer, é muito bom por um lado, mas para a gente organizar isso, você não sabe a trabalheira que é isso. É muita trabalheira. Primeira trabalheira que eu fiz, catar os ensinamentos de todos os anos. Quer dizer, do que eu tenho acesso. Sempre vou falar isso, né? Acho que desconfio, pelo menos. Desconfio a mesma coisa. Porque eu acho que eu devo ter pelo menos metade. Pelo menos metade eu acho que está bom. Mas tem horas que passa um ensinamento, eu não sei de que idade que ele é. Ninguém bota, como é que eu vou saber? Entendeu? Isso é um trabalhão desgraçado. Depois começa você ter que... Um mesmo ensinamento eu preciso começar... Ele é dito por vários livros diferentes, mas é o mesmo. Bom, não vou falar muito, amanhã a gente fala, né? Tudo bem. Bom, obrigado. Vamos em frente, quero...